Olá, amigos. Como é bom estar aqui novamente, falando da Associação Espírita Paulo de Tarso, de Guarani do Oeste. É uma alegria nós podermos estar aqui, falando um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, no intuito de nós irmos introjetando essas ideias e irmos aprendendo. Então, nesse momento inicial, eu deixo aqui o meu boa noite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é William Felício. Então, sejam bem-vindos. Enviem aqui os seus comentários. Vou passar para a minha amiga, dar o seu boa noite, se apresentar. Fique à vontade, Janete. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro semanal de aprendizado. Eu sou Janete e tenho procurado estar aqui também na quarta-feira com o William. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. Então, nós vamos aproveitar esse momento para rogar a Jesus que esteja conosco, para que a sua paz, a sua luz, siga conosco. Então, que a paz de Jesus seja conosco em todos os nossos momentos. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante e que, nos dias atuais, tem tomado uma proporção muito grande. Embora alguns pessimistas digam que as coisas estão de pernas para o ar, mas existe muita gente fazendo muita coisa boa. Então, a palavra da noite é benevolência. Mas aí, Janete, surge aquela dúvida: benevolência e beneficência. Existem essas duas palavras que, no decorrer desse estudo, nós vamos estar esclarecendo e vendo alguns exemplos para que nós entendamos essa diferença entre a benevolência e a beneficência. Não é, Janete? Sim, é o que nós vamos estar fazendo, né? Falando, vendo essa diferenciação entre uma e outra. Se quiser falar, Janete, Você quer? pode começar. Posso começar? Então tá. Uhum. Bom, então, para nós falarmos de benevolência, nós vamos voltar àquela definição, né, de 2 semanas atrás, que falava sobre a caridade na sua essência. E naquele dia nós vimos que no Livro dos Espíritos, na questão 886, ele faz a seguinte colocação: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, nós estudamos primeiro a indulgência, depois nós estudamos o perdão das ofensas, e hoje nós vamos estar estudando a benevolência, fechando, né, o conceito de caridade na sua essência. Aí vem aquela questão, né, entre benevolência e beneficência. É beneficência, né? A forma como se escreve, inclusive ele está frisando isso no Evangelho, né? Que no dicionário ele fala, não é beneficência, é beneficência, né? O termo correto. Então, o que vem a ser essa benevolência? Aí no dicionário, a gente vê, em alguns dicionários, a colocação de sendo benevolência e beneficência como palavras sinônimas. Mas mesmo no estudo do Evangelho, a gente vê que existe uma diferenciação entre uma e outra. As duas estão relacionadas à prática do bem, né? Então, o que é benevolência? É generosidade, é ser intimamente bom, é ter boa vontade.
é complacência. O que é ser complacente? É ser brando, é ser tolerante. Então, isso é benevolência. E sempre surge essa dúvida dessa diferença entre a benevolência e a beneficência. E existe uma definição da beneficência como sendo a inclinação para o bem. Então, quando a gente vê essa definição, inclinação para o bem, é aquela condição que nós vemos muito comumente até, né, a pessoa que tem um bom coração, né, que tem bondade. Então, por exemplo, tá uma campanha para se fazer, conseguir determinadas coisas para uma pessoa. Aí, um grupo, várias pessoas, né, doam alguma coisa, né, doam uma cama, doam uma geladeira, né, e nós temos até visto bastante isso, né, no sentido de inclinação para o bem. E quando nós vimos na definição de benevolência, nós vemos que é uma condição do bem muito mais profunda, né? Então ele fala, é generosidade, é ser intimamente bom, é ter boa vontade para com todos, é ser brando, é ser tolerante. Então a gente vê a definição de benevolência como uma coisa muito mais ampla do que a de beneficência. Então, quando a gente fala sobre caridade, nós começamos relembrando a caridade, né? Quando a gente fala sobre caridade, existe a colocação de que a caridade ela pode ser benevolente e beneficente. Porque, na verdade, nós vamos ver que a caridade benevolente, ela engloba a caridade beneficente. Então, por exemplo, a caridade benevolente, ela está ao alcance de todos nós. Não depende se é pobre ou se é rico. A caridade benevolente, ela é possível a todos nós. A caridade beneficente, ela já depende de recursos financeiros, de poder ajudar nessa parte, né, material para as pessoas. Isso nós vemos muito. Então, ele faz uma colocação que a caridade benevolente, ela precisa de uma coisa muito importante, de amor ao próximo como a si mesmo, segundo o ensinamento de Jesus. Então, quando nós vemos essas definições e essas colocações, nós percebemos que a beneficência faz parte da benevolência, mas nem sempre a benevolência faz parte da beneficência, né? Porque depois nós vamos ver uma colocação de Paulo de Tarso a respeito da caridade, que inclui a benevolência, né? E nós vamos ver que a benevolência é uma coisa muito mais ampla do que a beneficência. Então, eu estava até comentando com o William que eu estava lendo uma colocação de uma pessoa na internet a respeito das palavras e do entendimento. E ela fala que na sua adolescência, quando no estudo do Espiritismo, ela ficou com um conceito de que benevolência era dar coisas. A caridade era essa. Era, na verdade, a beneficência. O conceito que ela teve de caridade
é de que caridade era dar coisas. Depois ela se tornou adulta, se tornou uma estudiosa do espiritismo, e ela fala que um dia, numa reunião espírita, num grupo de estudo espírita, ela escutou a colocação de uma pessoa falando que na Inglaterra, os espíritas não tinham oportunidade de praticar a caridade. Por quê? Porque na Inglaterra o Estado mantém a condição de vida das pessoas mais carentes. Eles são responsáveis pela alimentação, pela saúde, pela educação. Então, eles comentavam que na Inglaterra as pessoas não tinham oportunidade de praticar a caridade. Por quê? Porque o conceito de caridade era simplesmente de beneficência. E quando nós vemos no Evangelho sobre Paulo de Tarso falando sobre caridade, é que nós vamos ver o verdadeiro sentido da benevolência. Você quer falar um pouco agora, William? Depois eu volto a falar alguma coisa? Fique à vontade. Importante esse período de reflexão, é com que nós separemos algumas coisas. Como você disse, Janete, a benevolência, ela é uma virtude. Ela é uma virtude da pessoa. O ser benevolente é aquele ser que tem boa vontade, que quer ajudar, que quer, como diz o dicionário, ele tem boa vontade em relação ao próximo. Aquela pessoa que, para ela, nada é um problema. Ela consegue ajudar de alguma forma, ela atravessa aquelas barreiras, então aquela pessoa que tem boa vontade, ela fala, não, olha, aconteceu isso, mas não tem nenhum problema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a beneficência, como a gente explicou, é o ato, é a atitude. Então, olha, eu vou fazer uma doação. É um ato beneficente. E várias vezes, esse ato beneficente, ele tem uma característica daquele que doa, daquele que dá, que é a benevolência, que é um ser muito bom. Então, nós vamos ver que nesse ato de dar, antes que a gente fale um pouquinho de Paulo de Tarso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que diz o seguinte, o título, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, esse capítulo do Evangelho, ele é um capítulo riquíssimo, com ensinamentos e reflexões muito profundas. Então, na primeira parte, vem dizendo aquela passagem de Jesus que diz essa frase, o que a vossa mão direita dá, a esquerda não deve saber. E aí, seguindo o Evangelho, conta-se que descia Jesus numa montanha quando ele se deparou com um leproso. Esse leproso, que na época era uma doença que causava um triste distanciamento social daqueles que se contaminavam. Essa doença na época ela foi muito estigmatizada, as pessoas sofreram muito preconceito. Então, quando alguém se infectava, e essa pessoa ela era isolada. Essa pessoa isolada ela vivia da misericórdia das pessoas, das esmolas, da beneficência de muitos. Então, esse leproso, como diz na história, se encontrou com Jesus. Disse a ele, Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu me curas. Tem misericórdia de mim, me cure. Então conta a história que Jesus lhe impôs a mão sobre a fronte e disse para ele, eu quero. Estás curado. Então, quando o leproso se observava, via que no seu corpo já não tinha mais nenhuma daquelas lesões, daquelas manchas, ele ficou eufórico. Eu vou contar para todo mundo, eu vou dizer que tu me curaste. E Jesus disse a ele então, não contes isso a ninguém. Não contes a ninguém.
vá até os sacerdotes e se mostre, para que eles vejam que você se curou. Então, nessa passagem, Jesus ele vem dizer sobre a beneficência e a benevolência. Essas duas palavras englobam um sentido mais profundo da caridade. Então, nesse movimento de doação, seja material ou seja de algo moral, uma caridade espiritual, Jesus vem ensinando que nós não necessitamos de falar para as pessoas, de mostrar. Então, ele coloca nesse subtítulo, fazer o bem sem ostentação. E vem falando que aquele que demonstrou, que mostrou já todo o bem que se fazia, ele já recebeu, digamos, o seu agradecimento de Deus aqui na Terra. Então, o Evangelho ele é bem claro, que nós não necessitamos de falar para as pessoas, de mostrar para as pessoas o que nós estamos fazendo. A Elaine Dias, seja bem-vinda. Célia Regina, boa noite. O Emerson Medega, Bernardinelli que entrou, o Márcio Freitas. Pessoal, sejam bem-vindos, façam aí seus comentários. Nós falamos da beneficência e da benevolência. Esse título de benevolência, ele, como uma virtude, serve para ir nos ajudando a trilhar por outros caminhos, para andar por outros caminhos. Porque quando nós nos fortalecemos nessa virtude de ser seres benevolentes, nós vamos percebendo que algo no nosso íntimo mudou. Que no início nós fazemos aquele impulso da beneficência, doando alguma coisa material, doando alguma roupa, algum alimento, por disciplina. Olha, eu sei que eu tenho que doar, eu sei que eu tenho que participar, então eu começo doando por disciplina. E depois, o ser imortal, ele vai percebendo que ele já não doa mais por disciplina, mas que ele doa por amor. E aí, então, passa de ser um ser beneficente a ser um ser benevolente. Então, adquire aos pouquinhos essa virtude. Ana Paula Pereira, uma grande amiga, estudou comigo, está presente também. Ana Paula, seja muito bem-vinda, estou muito contente de te ver aqui, viu? Quer falar alguma coisa, realmente? Bom, eu gostaria de mostrar o que fala Paulo de Tarso na questão da caridade. Então, olha, só lembrando que a definição no Livro dos Espíritos da verdadeira caridade, que a caridade na sua essência é benevolência para com todos, deixa eu ver, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu acho que isso a gente tinha que decorar. Só que eu sempre perco a colocação. É benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? Então, aqui no Evangelho, nós temos a colocação sobre a caridade material e a caridade moral. E aí, no capítulo 15 do Evangelho, no item 6, ele vem falando sobre a necessidade da caridade segundo Paulo. Então, o que Paulo disse? Que mesmo quando ele tivesse a linguagem dos anjos, o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando ele tivesse toda a fé possível ao ponto de transportar montanhas, se ele não tiver caridade, nada sou, diz ele. Então, e ele faz aqui nesse item uma definição
de caridade, mostrando a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Então ele fala, a caridade é paciente. A caridade é branda e benfazeja. Olha, quando ele fala a caridade é paciente, é indulgência, né? Ele está falando, é a capacidade de ver o erro do outro e conviver com ele. Não ficar fazendo questão de ficar mostrando o erro do nosso próximo. É aceitar, é ter paciência para com esse erro. Né? Nós que tanto precisamos de paciência com os nossos erros. Então ele fala, é paciente, é branda e benfazeja. Ele está falando da benevolência, né? Ela é branda, é calma, é aquela coisa do amor ao próximo como a si mesmo. Ele fala, a caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, quando nós vemos essa definição de caridade, nós vemos naquela colocação daquele caso lá atrás que eu comentei a respeito da Inglaterra, nós vemos o quê? Que talvez lá não se tenha a oportunidade de praticar a beneficência, mas se tem sempre a oportunidade de praticar a verdadeira caridade, que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, quando nós vemos essa colocação de Paulo de Tarso, nós vemos isso muito claro, né? A caridade é possível de ser praticada em todo e qualquer lugar, em qualquer momento, né? Porque às vezes a gente vê a questão de nós passarmos por alguém que está pedindo e nós não somos capazes de parar e procurar saber dessa pessoa qual é a sua dificuldade. Mas nós somos capazes de oferecer uma ajuda material, né? Então, nós somos muito mais envolvidos pela beneficência do que pela benevolência. Porque aquele que é benevolente, ele tem um sentimento de amor no coração e ele para. Por quê? Porque ele quer realmente ajudar aquele que ali se encontra na sua dificuldade. Não só momentânea, mas o que está acontecendo? Por que ele está passando por aquele processo? E ele vai atrás de servir realmente ao próximo, né? Então, é uma coisa, assim, muito profunda, né? A benevolência é um processo, um sentimento de bondade muito profundo no ser humano. Quando, como disse o William, né? Nós vamos desenvolvendo esse sentimento de deixar de ser por disciplina e passar a ser por amor, né? Então, isso é uma coisa muito importante de nós termos em nosso coração, para desenvolvermos a benevolência também, né? Para desenvolvermos a indulgência, né? Tão importante nós sabermos entender a limitação do nosso próximo,
E às vezes a gente fala, né, dá a impressão que é tão simples, tão fácil, e nós sabemos que não é, né? O entendimento da limitação de cada um de nós é muito difícil, porque nós julgamos muito, né? Então, por isso é essa dificuldade. E por isso é uma coisa que nós tendo esse conhecimento, nós passamos a nos observar mais, nós passamos a nos trabalharmos mais, para deixarmos de ser somente beneficente, o que não é pouco, né? Porque é admirável uma pessoa que, por exemplo, quando alguém liga e fala assim, olha, tem uma família precisando, e eu sou sensibilizado pela questão da necessidade daquela família e dou alguma coisa. É simples? Não, não é simples. A beneficência também não é uma coisa simples, porque muitas vezes nós somos extremamente egoístas, né? Falar, se eu trabalho e tenho, né? Quem trabalha tem. Então, de repente, nós temos uma forma de ver das coisas muito egoísta mesmo, né? Mas aquele que realmente tem a benevolência, ele vai ver o que está acontecendo com aquela família, né? O que está se passando? Talvez ela não precisa só daquela cama, ela precisa de um trabalho, ela precisa de uma ajuda para trabalhar, né? Então a gente precisa passar a observar mais isso para sairmos um pouco da benevolência e irmos adentrando gradativamente, lógico, né? Todos os dias um pouquinho, nos observando bem na benevolência, na verdadeira caridade, na prática da verdadeira caridade. Nós William, fica à falamos, vontade. nós falamos no início desses pilares da caridade, que é a indulgência, o perdão das ofensas e a benevolência para com todos. Então, o Alex Fabrício Lopes, um grande amigo nosso, também está aí, a Maria Águila da Cruz Correia, o Tibiri Sapoveiro está participando. Então, nesse capítulo que vem tratando sobre a benevolência, nós vamos perceber que tem um subtítulo no item 4 que se chama Infortúnios Ocultos. E nesses infortúnios ocultos, descreve-se ali, já logo no início do parágrafo, que nas grandes calamidades, nos tempos difíceis, sempre alguém se manifesta doando. Então, se vê aquelas pessoas que estão precisando. Então, inúmeros impulsos generosos das pessoas têm aquela atitude de ajudar. E aí, na segunda parte desse parágrafo, vem dizendo que existem, em meio a tantas calamidades e tantas pessoas, infortúnios ocultos, que são aquelas pessoas que estão escondidas, aquelas dificuldades que não são vistas por ninguém, que passam desapercebidas pelos nossos olhos. E então, nós vamos nos lembrar de uma passagem de Madre Teresa, e que as freiras estavam ali andando na rua, então que é Madre Teresa ou Irmã Dulce, se não me falha a memória. Então, essa criatura benevolente andava na rua, essa freira junto com as outras, até que então ela passou próximo a um beco. Então, quando ela passou em frente àquele beco, ela disse para os outros, espera um minutinho, tem alguém ali naquele beco precisando de ajuda. Então, ela virou e adentrou naquele beco. E as outras, não, irmã, aí não tem ninguém aí. Ela falou, tem. Então, debaixo de um monte de papelão, ela começa tirando aqueles papelões que estão de cima daquela pessoa, até que ela encontra uma pessoa que estava ali, caída. E aí, elas ali fizeram os primeiros socorros, levaram essa pessoa para o hospital. E algumas das irmãs que estavam ali com ela disse, mas madre, como que a senhora, em meio àqueles carros passando,
ao som do meio-dia, ônibus para lá e para cá, buzinas de automóveis, o som diário da cidade, a senhora conseguiu ouvir que ali tinha uma pessoa, talvez gemente. Como que a senhora conseguiu ouvir? E então ela se vira para essa pessoa e diz: olha, eu não sei como vocês não conseguiram ouvir. Como vocês não ouviram? Então demonstra que o ser benevolente, que atingiu um nível da verdadeira caridade e que essa virtude da benevolência é muito forte, sabe ver e encontrar, sabe olhar naquele que tem uma necessidade, sabe reconhecer naquele que tem uma necessidade. Então, serve para que nós trazemos para o nosso dia a dia, trazendo esse exemplo, pois nós passamos em vários momentos e não conseguimos, por vezes, ver uma pessoa que está precisando, seja talvez de algo material, mas seja também talvez de uma palavra amiga, de um bom conselho, de então, em algumas situações, até do nosso silêncio, de ficarmos em silêncio e não respondermos na mesma moeda. Mas, claro, como seres imperfeitos e ainda em aprendizado, nós vamos imaginando, fazendo por disciplina a beneficência, até que nós atingimos a benevolência. Então, a Marisa Cruz Santos está presente também, a Tina Ribeiro, olha, Tina, seja muito bem-vinda, viu? Se quiser falar, realmente, alguma coisa. Se você... Tá. Então, só uma colocação ainda, assim, no sentido de que quando a gente lê a respeito da caridade, da bondade no Evangelho, ele cita também a piedade, né? E é interessante que ele fala que a piedade é o sentimento que nos leva ao enternecimento. Quer dizer, a piedade é o sentimento que nós vamos desenvolvendo em nosso íntimo, que nos sensibiliza à dor do próximo. Então, nós desenvolvemos a piedade para depois desenvolver a caridade, né? Então, ele fala que nós somos levados ao enternecimento diante das misérias e dos sofrimentos do nosso semelhante. E ele fala que a piedade é o precursor da caridade. Então, primeiro nós vamos desenvolver essa sensibilidade, a sensibilidade da dor do nosso próximo, né? Até para benevolência nós precisamos ter, para benevolência, para beneficência, nós precisamos, mesmo sendo a beneficência disciplina, né, William? Mesmo sendo essa beneficência, nós vamos, ela vai ser desenvolvida, modificada pela piedade, né? Ela vai se tornar, ela pode iniciar assim, é automático, né? Eu faço porque eu sei que precisa ser feito. Mas depois eu começo a desenvolver um sentimento, né, de querer ajudar em função do sofrimento. E não só por uma obrigação social, né, porque eu tenho, então eu preciso ajudar, né, e ajudo como uma obrigação social. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo esse sentimento íntimo de sensibilidade à dor e às misérias do nosso próximo, isso é piedade, é nesse momento em que nós vamos começar a desenvolver a verdadeira caridade, a caridade na sua essência, né? Benevolência, é indulgência, é perdão das ofensas. Então, esses três
né, essa tríade, nós precisamos procurar guardar na nossa memória, né, para sempre nós termos, assim, no nosso íntimo, a verdadeira definição do que seja a caridade na sua essência. Vitor Dias, boa noite. Luan Moraes, boa noite, pessoal, fiquem à vontade. Então, nós às vezes nos perguntamos, mas por que que em alguns momentos da vida parece que me falta alguma coisa? Eu estou bem, a minha família vai bem, a vida vai bem, mas parece que algo lá no meu íntimo não me deixa sossegado, não me deixa tranquilo. E que me falta alguma coisa. Então, nós vamos ver pela ótica do espírito imortal que nós somos, pela ótica da imortalidade da alma, em que nós somos resultado das nossas experiências do ontem, das nossas experiências do passado. E nessa somatória, hoje é uma média daquilo de que tudo nós já plantamos. E Deus, na sua infinidade, da misericórdia, do seu amor, permite que nós nasçamos na terra. E então nos chama a reflexão e nos convida ao caminho da generosidade, da benevolência. E esses atributos, ser uma pessoa que tem uma capacidade de perdoar as ofensas, ser uma pessoa que é indulgente. O que significa essa palavra tão maravilhosa de indulgência? É o olhar que o outro erra, mas que eu não julgo o outro, como Jesus não nos julgava. Então, sermos convidados a sermos benevolentes, que é uma virtude que está adormecida dentro de nós. Em vários momentos, quando nos chamam para realizar algum trabalho social, de doação, seja de algo material, ou seja a doação daquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, nós temos aquele impulso de querer ajudar. E algumas vezes nós vamos fazer por disciplina. No Evangelho, no item 11, ele coloca que esse sentimento, a beneficência, a benevolência, esse sentimento que faz com que lhe olhe outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si, que se desnude com alegria para vestir o seu irmão. Então, nesse pequeno trecho do Evangelho, nós vamos observar a profundidade desses ensinamentos que Jesus, há 2000 anos, veio comentar, olha, é assim que se faz. Veio ser o nosso modelo e o nosso guia. Jesus, ele veio demonstrar que nós, para conquistarmos esse reino dos céus, esse reino de paz, esse reino da harmonia íntima, e que em inúmeros momentos do nosso dia, às vezes nos falta, nós vamos ver que esse sentimento, quando nós conseguimos sair da disciplina, da razão, da racionalidade, olha, eu vou ajudar porque eu tenho que ajudar, porque é bonito ajudar e é bom ajudar. Então, quando nós saímos dessa racionalidade e adentrarmos no campo do sentimento, olha, eu vou ajudar essa pessoa porque eu me compadeço, porque alguma coisa dentro do meu íntimo me toca, alguma coisa que eu não sei explicar de onde vem esse sentimento me pede para que eu vá fazer. Isso é o sentimento da benevolência. É o amor que está brotando no nosso íntimo. Então, a Célia Regina, Janete, ela fez um comentário que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humanidade. E na caridade e na humildade, perdão. É isso, Célia.
Jesus ele vem trazendo ensinamentos da caridade. E para ser caridoso, nós precisamos ser indulgentes, perdoar as ofensas e sermos beneficentes. Então, Janete, olha, a Karine Garcia, que participou do estudo conosco, está presente. A Simone Pereira, uma amiga muito querida de São Paulo, também está presente, participando. E a Lucinha Caires, lá de Guarani do Oeste. Gente, é muito bom a participação de vocês. Fique à vontade, Janete. Eu estava só lembrando a respeito de uma passagem do Evangelho, né, que você inclusive comentou, daquela mãe que sai com a filha para ensinar para ela a respeito da caridade, né, a prática do bem. E essa mãe, ela é uma pessoa de posse e ela costura enxovais para bebês, roupa para a pessoa, e ela leva, quando ela sai para fazer essas visitas, ela se veste de uma forma humilde, para não ostentar diante da humildade dos outros. Então, a gente vê nessa passagem a preocupação em não humilhar aquele que está recebendo. Né? Então, sabermos que sempre a ostentação, seja na beneficência, seja no que for, ela não vem do coração, né? Porque ela precisa ser humilde, para não humilhar aquele que está sendo auxiliado. E essa passagem dessa mãe com essa filha que fazem essa visita a uma pessoa humilde levando ajuda, é interessante porque a filha, ela quer dar também aquilo que está sendo levado. E a mãe fala, não, você ainda não está em condição de fazer esse ato de bondade, porque você nem mesmo tem condições para fazer as coisas. E a bondade, ela precisa que haja essa dedicação, né? Não é simplesmente pegar pronto, levar, né? Não, é no fazer que ela realmente, né, põe ali, é igual quando a gente faz a sopa, né? É interessante porque, assim, não é simplesmente fazer uma sopa, né? Quando nós vamos fazer a sopa, nós temos que estar ali com um propósito, assim, de envolver tudo aquilo em fluidos muito bons, né? E é isso que nós, na verdade, junto com o alimento físico, né? Nós vamos levar o alimento espiritual também, né? Nós vamos estar envolvendo aquela sopa, né, em fluidos de muita luz. Nós, não, a espiritualidade, né? Mas nós precisamos estar com bons sentimentos, com bons pensamentos e desejosos que isso esteja acontecendo pela espiritualidade protetora, né? Então é isso que é importante. O sentimento com que nós fazemos as coisas, né? O importante é começar de alguma forma. Interessante, né? Porque esse início dessa história no Evangelho conta que eles se perguntavam, a história começa com uma pergunta: quem é essa mulher que se veste de maneira tão simples e que vai adentrando na casa das pessoas? E aí, essa mãe, ela exerce o sentimento verdadeiro de benevolência, de indulgência, de caridade, porque além de realizar as boas atitudes da beneficência para com as pessoas, ela é benevolente para com a filha. Ela ensina a filha que não se necessita de dinheiro, de coisas materiais para ser benevolente, para ser uma pessoa benevolente. Ela ensina a filha: olha, se não tendes, se eu permitir que você dê esse alimento, que mérito você teria?
Esse alimento não é seu, sou eu quem dou. Então, minha filha, a partir de agora, tu vais limpar o ambiente onde nós formos, tu vais costurar roupas para as crianças. Então, ela ensina a filha a se portar no mundo. Ensina esse ser que está em aprendizado, porque ser mãe, ser pai, é mais que uma tarefa, é uma missão, em conduzir aquelas criaturas, filhos de Deus, que Ele, o Pai de infinito amor, emprestou ao pai e à mãe, para que os eduque e os conduza num caminho melhor. Então, essa mãe, ela ensinava e conduzia sua filha nos caminhos da benevolência. Então, quando em um momento que algumas dessas famílias que ela assistia, um desses assistidos, uma vez, encontrou com ela vestida a caráter na sociedade, onde ela era conhecida, figura importante da época. E aí então, aquela pessoa a reconhece e diz: Senhora, Senhora, eu quero lhe agradecer. Então ela chega muito próximo da pessoa e diz: silêncio, silêncio. Essa é a verdadeira caridade, como ensinava Jesus. Então, nós vamos vendo e analisando o quão longe nós ainda estamos de certos sentimentos sublimes, mas que todos os dias nós somos convidados a essas reflexões. Então, Janete, eu quero deixar aqui você realizar as suas considerações, para com que nós já nos encaminhamos para o encerramento. Não, fazer uma colocação a respeito do que você complementou, que ela ensinava dando o exemplo, né? Porque isso é uma coisa muito importante. O jeito que os nossos filhos aprendem é muito mais através do exemplo do que da palavra. Então, isso é muito importante. O Evangelho vem mostrando isso, né? O aprendizado era pelo exemplo. Sim, e já nos encaminhando, Janete, depois nós vamos convidar você para fazer uma prece. Uhum. Nós vamos analisando que não estamos assim tão longe, já estamos um pouco mais perto dessa realidade. Nós estamos adentrando em uma época em que é a época, como disse Joana de Ângeles, a época do sentimento. Então você, que é pai, que é mãe, ou então você que é filho e que está inserido em uma família, em uma sociedade, observe como você tem, como eu tenho me comportado. Como eu tenho me comportado em relação a mim. Eu tenho sido benevolente para comigo? Eu estou cuidando do meu corpo físico, desse maquinário em que Deus me emprestou como instrumento para poder viver na Terra? Eu sou benevolente para com aqueles que estão dentro de uma casa vivendo comigo? Aos pais que têm a tarefa sublime de conduzir os filhos, olhem, leiam esse Evangelho no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E olhem o exemplo que essa mãe nos mostra. O exemplo de que é possível e de que existem os dois caminhos de evolução. O caminho do desenvolvimento intelectual e o caminho do desenvolvimento moral. Então, quando nós saímos dos ensinamentos de Jesus, o sofrimento, ele vem no sentido de que acordar é necessário. No sentido de fazer despertar aquela pessoa que está vivendo no automático. Então, seja benevolente para com seus filhos, aos filhos que já têm os pais mais idosos, que necessitam de cuidados, estendam um olhar benevolente para com aqueles que já estão mais necessitados que nós.
E a benevolência, ela pode ser a chave, a ferramenta sublime do desenvolvimento do amor na humanidade. Como eu tenho me comportado na sociedade onde eu estou inserido? Eu, em algum momento, deixo o conforto do meu lar, os meus afazeres, para realizar a beneficência, ainda com disciplina, a fim de que um dia eu realize a benevolência, adentrando nas eras dos sentimentos humanos sublimes, como eu tenho me conduzido na minha vida, para com a minha família, para com a minha sociedade. A cada dia é uma oportunidade renovada. Nós podemos mudar. Nós somos seres que necessitamos mudar. A pouco e pouco, é claro, sem nos cobrar, sem culpa, mas com responsabilidade de nós mesmos. Então, pessoal, fica o nosso muito obrigado. Vou convidar a Janete para fazer a prece final. Então, você que não curtiu ainda nosso canal, Paulo de Tarso Espírita, dê o seu joinha lá e seja convidado toda quarta-feira, às 20 horas. Nós estaremos fazendo os nossos estudos singelos, muito deficitários que nós ainda somos e necessitados do aprendizado. Então, Clemente, eu vou pedir para você fazer a prece final e fica o nosso agradecimento. Então, nesses momentos em que o nosso coração se envolve por tanto sentimento de gratidão por estarmos aqui, tendo a oportunidade, mesmo nesses momentos em que há um isolamento parcial, nós temos a oportunidade de nos reunirmos, Senhor, em vosso nome, para aprendermos todos os dias dessa nossa caminhada um pouco mais dos vossos ensinamentos. Ensinamentos, Mestre, que nos proporcionarão gradativamente a mudança nos nossos atos, nos nossos sentimentos, sempre para melhor. Será o que nós estaremos conquistando, Senhor, na nossa caminhada, nesse desenvolvimento espiritual, para chegarmos um dia a vós, Mestre. Que a vossa luz envolva os nossos corações. Que a vossa paz, Senhor, se faça em todos os lares, junto a todas as famílias. E que possamos, Senhor, ter essa paz que nos envolve, junto a todos os familiares, e que possa ser levada também aos mais necessitados, aos doentes, seja da alma ou seja do corpo, amparando, protegendo e orientando, Senhor, a cada coração em sofrimento e dor. Que a vossa luz nos ilumine a todos, Senhor, agora e sempre. Que assim esteja. Que assim seja. Pessoal, boa noite então. Muito obrigado.